Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 727. Hora do cinema. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Pai. Nero e Opis abriram a porta e entraram com estrondo. Eles olharam em volta e imediatamente encontraram Victor sentado em uma poltrona, lendo um livro de aparência antiga em suas mãos. Victor sorriu gentilmente para as duas meninas e disse: minhas filhas. Os rostos de Nero e Opis ficaram um pouco vermelhos. Eles tinham que dizer que a beleza de seu pai era de tirar o fôlego, e mesmo estando um pouco acostumados com isso, eles sempre se surpreendiam novamente sempre que viam Victor em uma roupa nova em um local diferente. Opis e Nero não sabiam exatamente o que estava acontecendo a seu redor, como as esposas de Victor, e também não se importavam muito. A única coisa que sabiam era que esse novo Victor, mais relaxado, era muito melhor que o anterior, que estava sempre ocupado. Claro, Nero, como o mais velho e experiente, sabia que se ela quisesse aprender algo, deveria perguntar a Ruby ou a qualquer uma das esposas de seu pai. Ainda assim, ela estava sempre tão ocupada ultimamente com o treinamento que Victor ou os Katash lhe davam que simplesmente não tinha tempo para se preocupar com isso. Venha o que? Vamos esperar os outros chegarem. Sim, pai. Nero e Opis responderam simultaneamente enquanto rapidamente pulavam no colo de Victor e começavam a ser mimados por ele. Diga-me como foi seu treinamento, Victor perguntou. Mãe Katash é cruel. Opis foi a primeira a denunciar Katash descaradamente. Nero olhou sem palavras para Opis. Parecia que a garotinha faria de tudo para receber os mimos do pai, até jogando suas mães debaixo do ônibus. Só para isso, ela não hesitou em chamar Katashi de mãe, algo que nunca havia feito antes. Agora que paro para pensar, ela sempre usa a palavra mãe quando quer apontar algum erro cometido pelas esposas do pai. Nero teve que dizer que Opis era tão sorrateiro quanto uma raposa. Oh! Victor estreitou um pouco os olhos. Conte-me em detalhes sobre o seu treinamento. Ele perguntou gentilmente. MHM. Opis começou a explicar como foi seu treinamento, com o Nero entrando para adicionar mais detalhes ocasionalmente. Alguns minutos se passaram e Opis terminou de explicar. A reação de Victor foi apenas um sorriso gentil e acariciando a cabeça das filhas. Estou feliz que ela não está sendo tão dura com vocês. Ele suspirou um pouco. Nero e Opis olharam para Victor sem palavras. Não foi difícil. Eles se perguntavam se seu pai tinha um padrão de treinamento muito alto ou se ele havia enlouquecido completamente. O treinamento que receberam foi mais exigente do que quando seu pai os treinou. Victor, vendo a reação das filhas, apenas riu baixinho. Vocês não vão acreditar, mas ela treinou Ruby com muito mais força quando tinha a idade de vocês. Impossível. Nero e Opis disseram simultaneamente em descrença. Não tem como uma criança aguentar isso. Nero murmurou. Uma criança normal? Claro que não, mas vocês não são crianças normais, assim como Ruby não era no passado. Victor acariciou as cabeças dos dois e continuou. Vocês são minhas filhas e, como minhas filhas, o melhor treinamento é o que receberão, e o melhor treinamento não é fácil. Sem dor, não há ganho. Não há maneira fácil de alguém ganhar força. A prova dessas palavras é que mesmo reclamando, você ficou muito mais forte do que antes, certo? MHM. Os dois assentiram depois de pensar um pouco sobre seu poder atual. Seu poder atual não poderia ser comparado ao passado. Se fossem colocados de volta no mesmo perigo que enfrentaram no Japão, eles estavam confiantes de que poderia matar todos os seus atacantes. Victor assentiu satisfeito e resolveu mudar de assunto. Você vai ficar para a noite de cinema? Sim, nós vamos. Nero respondeu por ela e Opis. Victor sorriu gentilmente e começou a conversar calmamente com suas filhas. Alguns minutos depois, a porta se abriu novamente e Kaguya, Eve, Roxane, Bruna, Maria e Roberta entraram vestindo roupas mais casuais. Você está lindo. Victor não perdeu tempo e rapidamente os elogiou. Já fazia um tempo desde que ele tinha visto as garotas com roupas mais casuais,
E foi uma sensação muito revigorante vê-las em roupas diferentes. Embora ele gostasse de vê-las mais em trajes de mago derivados do estilo, mesmo os vestidos sensuais das empregadas domésticas. Mas essa preferência dele era devido aos seus gostos pessoais, e ver as garotas assim também era bom. As mulheres sorriram gentilmente quando ouviram o que Victor disse. Até Roxane, que passava a maior parte do tempo sem uniforme de empregada doméstica no grupo, sorriu ao ouvir o que ele disse. Afinal, ela sabia que ele estava dizendo isso para todo mundo. Mestre, Medusa deseja falar com você. Roberta falou de repente enquanto se aproximava de Victor. MHM, troque com ela, por favor. Victor assentiu. Roberta fechou os olhos, e no momento seguinte ela os abriu. As pupilas de seus olhos se estreitaram quando o longo cabelo na altura do tornozelo de Roberta começou a ganhar vida e se mover por conta própria. Medusa no corpo de Roberta respirou fundo. Ah, faz tempo que não saio desde nosso ato de cópula, eu acho. Tosse. Medusa, há crianças aqui. O piscineiro reviraram os olhos, junto com Medusa e as criadas. Não subestime as crianças hoje em dia, mestre. A internet arruinou tudo para a geração mais jovem. Victor não tinha palavras para refutar aquilo. Afinal, ele era uma dessas gerações. Mesmo sem falar de pássaros e abelhas com a mãe ou na escola com a professora, já havia aprendido tudo na internet por meio de sites questionáveis que todo ser vivo, seja homem ou mulher, entra uma vez na vida. Medusa olhou cuidadosamente para Victor, especificamente para seus olhos reptilianos. Agora, ele estará ainda mais preparado para enfrentar aqueles malditos gregos. Medusa sentiu com satisfação. Eu quero treinar meu pessoal. Eu sinto que eles ficarem parados não é aceitável. HMM. Victor pensou nas mulheres que faziam parte da raça da Medusa. Onde você quer treiná-las? Na floresta que Roxane fez, ou na floresta que você fez? Por enquanto, vá para a floresta das fadas. Em breve, farei uma nova cidade. Vamos morar naquele lugar. Estamos saindo de Nightingale? Eve perguntou curiosamente. Ainda não. Minhas esposas ainda têm responsabilidades aqui, e também não estamos em desacordo com Nightingale. Mas eventualmente, sim, iremos embora. Por quê? Porque devemos sair. Este não é um bom lugar? Bruna perguntou curiosa. Dois predadores não podem viver no território um do outro, Bruna, disse Kaguya. Predadores. Bruna repetiu confusa até que arregalou os olhos e entendeu o que Kaguya estava querendo dizer. Ah! Mas Vlad fará alguma coisa desde que Victor se tornou tão forte? Maria perguntou. Provavelmente não. Ele tem muito a perder em uma luta com o mestre, mas ninguém sabe sobre o futuro, então é melhor estarmos em nosso próprio território, onde podemos controlar tudo. Medusa explicou. E com o novo território, Skatashis Aladrak podemos trabalhar melhor na defesa do território, acrescentou Victor. Kage abriu um pouco os olhos ao entender as intenções de Victor. Mestre, você está planejando usar runas? Claro que estou. Quero que meu território seja o mais seguro de todos. Quero ver quem será tolo o suficiente para invadir um território criado por uma árvore do mundo e protegido por runas do dragão ao lado do trabalho de um mestre Runesmith. O sorriso de Victor cresceu. Aposto que esse indivíduo sofreria um destino bastante triste, não é? Maria sorriu da mesma forma que Victor. De fato, eles terão um destino muito infeliz e doloroso. Mal posso esperar para ver a cidade finalizada. Bruna sorriu amplamente. Eu me pergunto que tipo de tortura eles passariam. Acho que vou treinar meu povo para serem torturadores. Com nossas habilidades, será uma tarefa perfeita. Acrescentou Medusa. Kaguya, Eve, Roxane, Neriopis olharam fixamente para o bando de sádicos sorridentes. De qualquer forma, meninas, sentem-se e espalhem-se, as outras meninas estarão aqui em breve. Ok. Sim, mestre. MHM. Sons de confirmação ressoaram por toda parte, e logo as garotas se dispersaram. Como não havia assentos ao lado de Victor, ninguém sentou ao lado dele.
Victor esperou mais um pouco enquanto conversava e brincava com Nereopis. Então a porta se abriu novamente. Desta vez, vieram apenas as mulheres mais velhas, Jeanne, Morgana, Agnes, Natasia, Victoria, Afrodite e Estia. Querido ponto de exclamação barra Victor ponto de exclamação barra marido. Exclamações foram ouvidas ao redor, e logo algumas delas pularam em direção a Victor. Opa, acalmem-se, Morgana, Agnes e Natasia. Victor rapidamente parou as três mulheres no ar com seu poder. Você quer esmagar o piscineiro? As três mulheres olharam para o piscineiro, e seu entusiasmo diminuiu ligeiramente. Vendo isso, Victor os abaixou suavemente com seu poder, e logo, eles estavam de pé novamente e se aproximaram dele mais cordialmente. Querido, senti sua falta. Agnes comentou com os olhos de um cachorro abandonado. Mas nós não nos vimos há alguns dias. Victor perguntou. Isso ainda é muito tempo. Agnes retrucou. Quero estar ao seu lado 24 horas por dia, 376 dias por ano. Victor riu suavemente com a explosão de Agnes. O jeito que ela era obcecada era tão fofo. Vendo a reação de seu pai, Nero não pôde deixar de pensar que ele era definitivamente especial. Ela tinha certeza de que homens comuns fugiriam de mulheres como Agnes, mas ele apenas sorriu e tratou isso como se não fosse nada. No passado, ela vagou longe quando fugiu do laboratório onde foi experimentada, e viu muitas coisas. Então com o estabelecimento dela como seu filho de Victor, ela recebeu muitas oportunidades que antes não tinha. Apenas por causa de seu nome, os nobles vampiros a temiam e a tratavam como uma princesa, não importa onde ela fosse. Ela começou a entender um pouco como o Pis se sentia agora, e para ser sincero, era irritante. Embora seu tratamento fosse melhor, era óbvio que eles só estavam interessados nela por causa de seu sobrenome. No final, foi tudo interesse próprio. Por causa disso, ela se tornou ainda mais fechada para pessoas de fora e só interagia com pessoas próximas a seu pai e ao próprio pai. Ela tinha ouvido falar sobre os deveres dos vampiros nobres de clãs de prestígio, mas ela tratou isso como se não fosse importante para ela. Ela sabia que o seu pai não a forçaria a fazer nada que ela não quisesse. Ele foi o melhor pai de todos. Hugo. Não precisa gritar, Agnes. Acho que já entendemos isso. Natasia falou de repente. Agnes voltou o olhar para Natasia. Cala a boca, Natasia. Você esteve ao lado dele o tempo todo. Você não tem opinião aqui. HU? Natasia ficou surpresa com a explosão repentina de Agnes e, olhando atentamente para Agnes, ela viu os sintomas óbvios, que eram olhos obsessivos, respiração pesada e corpo tenso, sintomas que ela conhecia muito bem. Uma doença chamada tesão. Sim, Agnes tinha tesão. Comporte-se, Agnes. Há crianças aqui e logo haverá convidados. Natasia disparou. O que você está? Natasia se aproximou de Agnes e sussurrou. Não se preocupe, as coisas divertidas acontecerão mais tarde. Isso fez Agnes se acalmar completamente, e um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Ara, me desculpe pelas minhas maneiras, querida tio. Todos não puderam deixar de se perguntar como alguém poderia mudar tão rapidamente com apenas algumas palavras. Ela com certeza era bipolar, não era? Ou é alguma peculiaridade do Snow Clan? Afinal, Violet reagiu da mesma forma no passado. Eles não podiam dizer. Morgana se aproximou de Natasia e falou baixinho em seu ouvido. Vamos pegar a corda e as outras coisas. Natasia congelou brevemente. Como ela pode ter esquecido esses detalhes? Essa é uma boa ideia. Quando a noite acabar, eu irei buscá-los. MHM. Morgana sorriu de satisfação. Victor apenas sorriu. Essas mulheres esqueceram que todos na sala podiam ouvi-las. Eles não estavam sendo discretos. Se você deseja guardar segredos, use e-mails alternativos como ele sempre fez. Ou fale apenas com o movimento de seus lábios. Espere. Talvez esse fosse o objetivo deles o tempo todo. Eles desejam me animar. Vale a pena notar que Victor estava animado com os próximos eventos após o final do filme.
Opis e Nero reviraram os olhos novamente. Como eles poderiam manter sua inocência neste lugar? Suas mães eram todas um bando de pervertidas. Claro, eles não eram todos assim, já que mulheres como Ruby, Lacus, Kaguya, Jeanne, Sasa e Aruna eram menos pervertidas e evitavam dizer coisas assim na frente deles. Mal sabiam eles que as mulheres mencionadas eram algumas das mais pervertidas do grupo. É como dizem, são sempre os calados. Victor olhou para Jeanne. Afrodite Estia, apenas Estia. Os outros não quiseram ouvir. As deusas não se interessam muito por filmes ou qualquer coisa assim. Pelo menos as deusas gregas não. Afrodite respondeu. Deixa eu adivinhar. Se fosse uma orgia, eles viriam. Sim. Afrodite nem hesitou em responder. Victor realmente se perguntou se estava tudo bem para aquele bando de predadores estar lá fora. Bem, Afrodite e Hestia os têm na coleira, e eles sabem que se eles fizessem alguma coisa, o castigo que receberiam os faria desejar a morte. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 728, Sentimentos reprimidos do passado. Jeanne, como estão as coisas entre você e Adão? Normal. Devido à falta de presença de Vlad, ele finalmente está se tornando um garoto mais normal. A influência daquele velho foi uma coisa muito vil na vida dos nossos filhos. Morgana bufou. Morgana. Apenas esqueça Vlad. Ao agir com ódio, você está apenas dizendo que tem alguns sentimentos persistentes por ele. O quê? Claro que não. Eu odeio aquele homem. Morgana rosnou enquanto enviava olhares cautelosos na direção de Victor. Ela não queria que as palavras de Jeanne o enganassem. Se você odeia, apenas ignore-o. A indiferença é muito pior do que o ódio. Jeanne apontou. Morgana olhou para Jeanne com uma expressão de choque. Ela nunca tinha pensado nisso dessa maneira antes. Olhe para mim. Mesmo que eu guarde rancor contra Vlad, ele ainda é o pai do meu filho e, eventualmente, mesmo que eu não queira, ele fará parte da vida de Adam. Essa é a única conexão que ele atualmente tem. Quando falo com ele, só falo do meu filho e nada mais. Essa indiferença é melhor do que o ódio. Afinal, mesmo que você odeie alguém, você ainda está prestando atenção nessa pessoa. Jeanne explicou sabiamente. Isso é tão maduro. Como esperado do mais velho do grupo, vou seguir o seu conselho. Oi. Uma veia saltou na cabeça de Jeanne. Embora Morgana não estivesse errada, ela não queria que ninguém a apontasse. Victor realmente se sentiu um pouco mal por Vlad quando ouviu Jeanne e Morgana falando sobre ele, embora seu nível de pena fosse do tamanho de seu dedo mindinho, já que o velho merecia. Uma mulher que havia sido negligenciada e controlada durante a maior parte de seu casamento foi implacável quando finalmente saiu desse casamento. Ao ouvir as experiências de Jeanne e Morgana com Vlad no passado, Victor não pôde deixar de pensar que havia pessoas como Vlad que não cuidavam de seus bens mais preciosos na vida, sua família. Eles são tolos. Victor bufou. Podemos viver para sempre, mas de que adianta a imortalidade se estamos sozinhos? Se Victor fosse viver toda a sua vida mortal sozinho, ele também poderia se matar. Ele sabia que, eventualmente, a solidão e o tédio iriam consumi-lo. Posses materiais, reinos, tudo se perderia nas areias do tempo, e apenas aqueles realmente próximos a você ficariam ao seu lado para sempre. Por causa disso, Victor fazia questão de transformar todas as garotas ao seu redor em yanderes. Afinal, apenas um yandere resistiria às areias do tempo. Ele definitivamente não estava fazendo isso porque amava garotas psicopatas. Ele definitivamente não era tão anormal. Afinal, por favor, acredite nele. Kofi. Victor tossiu, chamando de volta a atenção das duas mulheres. Como Lilith e Elizabeth estão reagindo a tudo isso? Victor perguntou. Eles estão bem. E, finalmente, Lilith está mostrando alguns sinais de potencial, algo que teria acontecido anos atrás se ela não fosse tão mimada. Isso é bom. Victor assentiu. Ouvir que as pessoas ao seu redor estavam ficando mais fortes era sempre satisfatório.
Ainda assim, sobre o tema das crianças. O que você vai fazer sobre a deusa dos demônios? Morgana estremeceu um pouco. O que você quer dizer, querida? Victor sorriu gentilmente. Tudo bem se você não quiser tocar no assunto, Morgana. Não estou te julgando nem nada. Morgana ia dizer algo, mas apenas fechou a boca. Estou dizendo que este é um bom momento para falar com a Lilith original sobre sua promessa. Há muito tempo, Morgana teve que prometer criar um novo general para Lilith em troca de ela deixar as forças de Lilith. Inicialmente, esse novo general deveria ser sua primeira filha, mas ela falhou em treinar seu primogênito para ser uma arma e, por muito tempo, esqueceu-se desse assunto. Não foi até mais tarde que ela foi lembrada de sua promessa pela própria Lilith, o que forçou Morgana a agir. Usando todas as forças de seus sonhos, junto com a energia de Vlad, um milagre aconteceu, e ela conseguiu criar uma vida cujo nome era Elizabeth Epes, sua filha mais nova. Mas, novamente, vendo o bebê diante dela, ela não podia abandonar sua filha, e logo depois disso, ela não teve tempo de pensar sobre isso quando aconteceu todo o incidente envolvendo a morte de uma das esposas de Vlad, o que causou uma completa confusão. Quebrarem sua família já quebrada. Como você sabe disso, querida? Morgana perguntou gentilmente sem um tom acusatório. Ela entendeu perfeitamente que Victor só queria que ela ficasse bem, e foi por isso que ele tocou no assunto. Lilith pode ser bastante tagarela quando está bêbada. Victor sorriu gentilmente. Os olhos de Morgana se estreitaram e a preocupação de que outras pessoas não confiáveis ouvissem sobre sua promessa a Lilith começou a crescer em seu coração, mas as seguintes palavras de Victor acalmaram seu espírito completamente. Felizmente, apenas meus subordinados de confiança ouviram isso e apaguei as memórias daqueles que ouviram sobre esse evento depois que fui informado do que ela disse. Victor não mentiu. Quando seus subordinados estavam vigiando Lilith em seu tour pela cidade, a mulher bebeu muito demoníaco álcool e acabou ficando completamente embriagada. E como um bêbado desagradável, ela começou a divagar sobre os infortúnios de sua vida. Eventualmente, ela começou a ficar irritada e queria quebrar muitas coisas. Felizmente, mesmo bêbada, ela parecia ter se lembrado dos avisos dos demônios menores para não causar muitos problemas. Ou mesmo ela, uma deusa demoníaca e progenitora de todos os demônios, seria tratada como uma criminosa. E ao se lembrar disso, resmungou novamente sobre as injustiças do mundo. Ela realmente era uma péssima bêbada. Normalmente, uma deusa como Lilith não se embebedaria tão facilmente, mas esse álcool não era normal. Afinal, era álcool misturado com o leite de uma besta demoníaca de alto nível e uvas cultivadas no jardim do rei demônio. Era um álcool de alta classe que só os ricos podiam beber. Obrigado, querido. De nada. Victor sorriu gentilmente, um sorriso que quase fez Morgana pular em cima dele e abraçá-lo, mas infelizmente seu colo ainda estava ocupado por duas garotinhas. Então o que você vai fazer? Victor perguntou no mesmo tom gentil. Eu vou falar com ela. Espero que ela esqueça sua promessa. Não se preocupe, tudo ficará bem, afinal, ela não tem mais um exército. Lilith não é muito melhor do que um ídolo para os demônios agora. Ela aceitará qualquer coisa que você disser, tenho certeza. Se ela não aceitar, posso simplesmente ameaçá-la com serviços comunitários. Apesar de não ter destruído muitas propriedades, ela ainda destruiu propriedades. E como ela não tinha emprego agora e era basicamente sustentada por Victor, ela estava à mercê de sua boa vontade. Lilith ainda não conhecia os horrores do mundo capitalista. Fufufufu, ter uma deusa sob seu controle é tão satisfatório. As mulheres mais velhas não souberam como reagir quando souberam que a deusa dos demônios, a progenitora de toda uma espécie, foi reduzida a um ídolo. Morgana estreitou os olhos para Victor, por alguma razão. A última parte de suas palavras causou um arrepio na espinha dela. Não me diga que ele fez algo com Lilith. Ela sentiu que era bem possível. Afinal, se houvesse alguém que pudesse colocar medo em um deus demoníaco, definitivamente seria Victor. Victor voltou seu olhar para a mulher que se parecia com Natasia.
Victoria congelou como um cervo nos faróis ao olhar de Victor. Eu ouvi o que aconteceu. Como você está se sentindo sobre despertar seus poderes? Victoria olhou para Victor por um longo tempo, esperando encontrar algum tipo de engano, mas como sempre, ela só viu bondade e amor nos olhos violetas do homem. Com o canto do olho, Victoria viu o olhar de Natásia que parecia estar gritando: o que você está fazendo? Pare de ser indeciso. Seja honesto. Victoria genuinamente se perguntou quando ela se tornou tão proficiente em entender sua irmã. Deve ser por causa disso. A imagem dela completamente nua em cima da irmã enquanto algo grande a preenchia completamente veio à sua cabeça, fazendo-a corar um pouco. Sim, estou bem. Victor ergueu a sobrancelha e sorriu alegremente para Victoria. Ele podia entender completamente o que ela estava pensando agora. Essa reação é muito mais de Sasa do que de Natásia. E pensar que a filha seria mais tia do que mãe. Victor pensou com humor. Tosse. Natásia tossiu enquanto olhava para Victoria. Sentindo o olhar de sua irmã, Victoria engoliu seu constrangimento e se repreendeu um pouco por cair em suas imaginações selvagens. Para ser sincero, sinto-me completamente perdido. Há muito tempo, acostumei-me a ser a ovelha negra e fracasso dos Fulgers. Até deixei o clã e construí um império financeiro por causa disso. Mas agora que recebi o poder que eu sempre desejei tanto, me sinto completamente vazio, como se não importasse tanto. Irmã. Quando Natásia ia dizer algo, ela parou quando sentiu o olhar de Victor e seus sentimentos através da conexão. Ele estava basicamente dizendo: deixe-me cuidar disso. Natásia nem precisou ler seus pensamentos superficiais para entender isso. No começo, você provavelmente queria o poder relâmpago do Fulger, mas não era por desejo de poder ou algo assim, Victoria. Do que você está falando? Eu desejei o poder do meu clã e senti que poderia fazer muito com ele no passado. Victoria respondeu calmamente sem mudar a voz. Victor acenou com a cabeça. Isso provavelmente é verdade, mas essa não era a razão real pela qual você queria desesperadamente o poder do Fulger. Verdadeira razão? Ela estremeceu um pouco. O que você quer dizer? Ela perguntou com a voz mais trêmula. Aceitação. Victoria congelou. Sim, talvez você quisesse o poder do Fulger porque sentiu que era algo que deveria ter ou porque pensou que poderia fazer muitas coisas com ele, mas esse não foi o motivo principal. O principal motivo foi a aceitação. Por ter o poder que todos os Fulgers tinham, você seria reconhecido como um deles. Você não ficaria mais de fora, você realmente se tornaria um Fulger e, consequentemente, teria sua família de volta. Victoria tentou dizer alguma coisa, mas seus sentimentos estavam muito próximos da superfície para formular palavras. Apesar de parecer calmo por fora, uma tempestade se alastrava por dentro. Por causa disso, você se sente vazio recebendo esse poder agora, Victoria. Afinal, você já foi aceito como Fulger e já tem uma família. Outro choque se espalhou pelo rosto de Victoria quando sua mente ficou completamente em branco. Todos aqui nesta mansão são sua família. Você não é mais uma estranha, Victoria. Stia sorriu gentilmente quando ouviu suas palavras. Ele realmente tem jeito com as palavras. Ele dissipou completamente as nuvens negras de seu coração, e o vínculo da família ficou ainda mais forte, fazendo com que minha divindade doméstica trabalhasse nela agora. Victoria nunca se sentiu parte da família. Afinal, a maneira como Natásia apresentou de volta foi bastante abrupta. Como alguém que havia sido negligenciado por centenas de anos de repente se esqueceu de tudo isso. Victor. Ela mordeu os lábios trêmulos, enquanto respirava fundo como se estivesse reunindo coragem, e falou: obrigado por suas palavras. Significa muito para mim. Você não tem ideia do quanto significa para mim. Victor sorriu gentilmente. Eu entendo completamente o que isso significa para você, Victoria. Ela fungou um pouco, e lágrimas se formaram em seus olhos. Quando Victoria se levantar para buscar Victoria e confortá-la, Natásia fez seu movimento,
abraçando sua irmã. Então ela olhou para Victor com um sorriso que dizia: "Deixa comigo." Obviamente, as irmãs precisavam conversar mais agora do que antes. Os problemas de Natasia e Victoria eram algo que apenas as duas podiam entender completamente. E Natasia estava muito determinada a se dar bem com a irmã. Recebendo a mensagem de Natasia, Victor sorriu levemente e disse: "Vão escolher seus lugares. As outras garotas estarão aqui em breve." "Ok. Sim, querido." MHM. Sons de reconhecimento soaram por toda parte, e logo as mulheres mais velhas se espalharam pela sala. Alguns minutos depois, Victor observou as duas irmãs se desvencilharem do abraço e se espalharem pela sala. Eles não disseram nada, eles apenas se abraçaram enquanto todo o ressentimento que Victoria tinha escorria pelas lágrimas que caíam no ombro de Natasia. Honestamente, Victor não sabia exatamente o que aconteceu. Como alguém pode deixar o ressentimento ir tão facilmente? Ele nunca seria capaz de fazer isso. Mesmo que ele dissesse que não se importava com o que Loki fazia, isso era uma mentira completa. Ele ainda guardava ressentimento, ele simplesmente escolheu não agir. Talvez ele fosse assim porque Victor era uma criatura vingativa naturalmente. O dogma que ele seguia era uma representação perfeita disso. Talvez ela estivesse cansada de sentir ressentimento. Apesar de não entender totalmente, Victor poderia teorizar por que ela reagiu daquela maneira. A palavra entender significava que Victor entendia como Victoria se sentia, o que seria impossível. Afinal, ele nunca estivera em uma situação como a de Victoria. Victoria foi muito comparada a Natasia durante toda a sua vida. Ela foi chamada de inútil por não ter o poder do relâmpago e, no final, alguns grupos do clã Fulgier tentaram usá-la como égua reprodutora. Por causa disso, ela fugiu e construiu um império financeiro usando o sobrenome Rider. Victor nunca tinha experimentado isso. Ele nunca havia sido menosprezado como inútil por sua família, nunca havia sido ameaçado de ser usado como um cavalo reprodutor por sua família e nunca havia sido comparado a ninguém antes por sua própria família. Seus pais o criaram muito bem, e ele era muito grato a elas por isso. Por causa dessa falta de experiência, ele não conseguia entender verdadeiramente Victoria. Afinal, os indivíduos só se entenderam verdadeiramente por meio de experiências semelhantes. Acho que a bênção do lar deve ter surtido efeito. Ou ela estava apenas cansada de tudo e só queria sua família de volta. E agora que ela tem uma grande família, ela pode finalmente deixar de lado o ressentimento, mas provavelmente nunca esquecerá completamente o que aconteceu. A última possibilidade parecia a mais provável, e também combinava com seus sentimentos por Victoria. Deixe a amargura ir. Mas nunca esqueça, hein? Ele olhou para Victoria por alguns segundos e assentiu. Eu posso entender isso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 729.729. Victor quer transformar este Yander. Elro afastando esses pensamentos. Victor olhou em volta. Roberta, Maria, Natasia, Morgana, Bruno e Agnes rapidamente formaram um pequeno grupo e começaram a conversar entre si. Victor não sabia o que pensar desse grupo, afinal, as mulheres desse grupo eram bastante sádicas. Ele sentiu que havia reunido um grupo de mulheres que não deveriam ter sido junto. Apenas Violette, Leona, Skatashi e meus generais estão faltando para completar este grupo de sádicos. Victor só podia ter pena do inimigo que provocou essas mulheres. Bem, é bom que eles estejam se dando bem. Ele sorriu e então olhou para outro grupo. Estia se juntou a Kaguya, Victoria, Jeanne, Eve e Roshani. Este era um grupo de mulheres mais sério e gentil, embora esses tipos fossem os mais perigosos quando provocados. Um excelente exemplo foi a própria Kaguya, que poderia se tornar uma máquina de matar por causa de Victor. Victor se lembrou de quando Kaguya usou aquela forma de escuridão para matar vários inimigos no passado. Neste grupo, acho que faltam apenas Sasa, Natalia, Mizuki, Lacus, Siena, Pepper e Aruna. São os mais equilibrados do grupo. Enquanto observava as garotas, ele percebeu outra coisa. Afrodite não tinha um grupo.
Como uma abelha rainha social, ela se comunicou com todos e se deu bem com todos os tópicos apresentados. Bem, como esperado de Afrodite, eu acho. Ele sorriu. Outra coisa que ele notou foi que ele tinha muitas esposas. Se você contasse as mulheres com quem ele teve um relacionamento oficial, elas incluíam as criadas que ele criou, incluindo Roshani, membros dos clãs Snow, Fulger, Scarlet e Adastela, junto com Aruna, Leona, Mizuki e Afrodite. Total, foram 25 mulheres. Ele também não incluiu os Aladrak e as mulheres demoníacas. Então, se você os adicionasse à contagem, o número subiria para 31. Puta merda. O autor provavelmente está tendo dificuldade em administrar tudo isso e desenvolver as garotas. Preciso me controlar. Victor pensou que deveria aprender a se conter. 4-1. Qual foi esse pensamento repentino? Victor coçou a cabeça em confusão. Depois de pensar um pouco sobre isso, ele colocou de lado. Ele não sabia o significado de contenção de qualquer maneira. Farei o que quiser, quando quiser. Tio. Enquanto Victor pensava como um drogado que não estava bem da cabeça, ouviu a porta se abrir novamente. Desta vez, vieram as mulheres mais jovens, sua mãe, Mizuki e Zaladrak. Olhando para este grupo com uma expressão vazia, ele pensou. Sim, talvez eu deva aprender a me conter. Depois que eu transformar este em uma Yandere, é claro. Pelo amor de Deus. Algumas horas depois, Victor olhou para Astia com curiosidade. Com a bênção do amor, ele podia sentir os intensos sentimentos de Astia por ele. Claro, ainda não era amor. Mas pode evoluir para algo assim, afinal, o que Astia queria agora era um lar que ela pudesse chamar de seu. E para ser honesto, Victor tinha uma queda por essa deusa. Ele não sabia por quê, mas toda vez que estava perto dela, sentia como se tivesse chegado em casa depois de uma longa viagem. Eu acho que ela dá esse sentimento porque ela é a deusa do lar? Victor se perguntou. Estia parou de assistir ao filme e olhou para o olhar que ela estava sentindo. Ao ver que era Victor, ergueu a sobrancelha como se perguntasse qual era o problema. Victor apenas sorriu gentilmente e balançou a cabeça para frente e para trás, indicando que não era nada. Estia assentiu gentilmente e voltou a assistir ao filme. Victor olhou para o cabelo ruivo de Estia, que ficou brilhante como chamas vermelhas por um tempo, e então assentiu, tomando uma decisão por si mesmo. Vamos deixar para o tempo. Seus relacionamentos atuais se desenvolveram naturalmente e ele planejava mantê-los assim. Apressar as coisas nunca funcionaria, especialmente em um relacionamento como este. Lady Ruby, deveríamos realmente estar assistindo a um gênero de fantasia. Quero dizer, quando você termina a trilogia Star Wars, um gênero de ficção científica, o próximo passo é a fantasia, certo? Eu realmente gostaria de saber como seu cérebro funciona para pensar dessa maneira. O que você está me chamando de idiota, Luna? Claro que não, Lady Ruby. Eu nunca ousaria dizer isso. Luna deu um sorriso brilhante. Você definitivamente está pensando nisso. Ruby estalou. Sim, ela está pensando nisso. Pepper apoiou. Ela tem aquela cara que diz, que criatura idiota é essa? Ela imitou perfeitamente o olhar de desgosto que os Katashi dava ao ver um inimigo fraco. Eu não fiz essa cara. Luna gritou e acrescentou. E sua imitação de Katashi é perfeita. Pepper bufou orgulhosamente, fazendo suas duas montanhas balançarem para cima e para baixo. Claro, eu posso imitar minha mãe perfeitamente. Eu sempre a vi fazer aquela cara quando ela viu um inimigo fraco. Vocês podem calar a boca. Violet e Agnes falaram ao mesmo tempo. Estamos tentando assistir a um filme aqui. Desculpe. Luna e Pepper falaram rapidamente. HMPH. Ruby apenas bufou e se virou. Victor olhou para a interação do clã Scarlet e levantou uma sobrancelha quando viu Luna. Faz tempo que não a vejo. De todos os conhecidos de Victor, ele sabia muito pouco sobre Luna. Até o passado dela era desconhecido para ele. Bem, tive pouco contato com ela.
Victor sabia que Luna passava mais tempo ajudando ativamente os membros do clã Scarlet e até ajudava a própria Scartache em algumas missões também. Espera aí. Ela ajuda a Scartache nas missões? Estamos falando de Scartache aqui. Assim como Victor, ela não aceitava a mediocridade. Ela não manteria alguém que não fosse forte ao seu lado. Os olhos violetas de Victor se estreitaram um pouco, e seus olhos brilharam violeta. Quando os olhos draconianos de Victor caíram sobre Luna, o que ele viu o deixou atônito. A quantidade de poder no corpo de Luna não deveria ser possível para um vampiro nobre comum, sem mencionar que ela tinha controle total de seu poder. Não havia flutuações de energia em seu corpo. Ela não estava necessariamente escondendo seu poder. Ela era tão hábil em controlá-lo que, se você não focasse seus sentidos nela, nunca notaria. Então ela tem sido uma chefe oculta todo esse tempo. Como eu nunca percebi isso? Victor teve que admitir que nunca esteve particularmente interessado em Luna. E como Scartache confiava em mais o suficiente para permitir que ela permanecesse tão perto de suas filhas, Victor realmente não pensou muito sobre o assunto. Afinal, ele tinha total confiança no julgamento de Scartache. Bem, isso não muda nada. Enquanto ela proteger o clã Scarlet, não vou me intrometer. Victor assentiu com satisfação, mas logo um pensamento passou por ele. Ela tem tanto poder quanto um vampiro adulto treinado. Mas quais são as outras capacidades dela? O olhar de interesse de Victor cresceu. Como ela é do clã Scarlet, ela deve treinar muito, né? O interesse de Victor começou a crescer. Ele se pergunta o que aconteceria se ele jogasse Luna para lutar contra algumas elites demoníacas. Luna sentiu um arrepio nas costas e olhou de um lado para outro, confusa. Por alguma razão, ela sentiu que alguém havia chegado a um terrível mal-entendido que a faria sofrer muito no futuro. Qual é o problema, Luna? Siena perguntou quando ela viu Mai agindo de forma estranha. Não é nada. Luna respondeu com um sorriso forçado. Definitivamente não é nada, apenas diga. Antes que Siena pudesse terminar de perguntar, um grito frustrado foi ouvido. Gah! Já chega. Não aguento tanta besteira. Podemos mudar o filme. Violette levantou a mão. Todos os olhos das garotas foram para ela. Violette. O filme está apenas pela metade. Sasa apontou. Quem se importa? Essa fantasia persistente está me matando. Passamos os últimos 30 minutos apenas com diálogo. Diálogo. Quero uma cena de luta. Quero ação. Quero ver sangue e tripas voando pela tela. Bem, eu posso entender seus sentimentos. Eve disse. Na verdade, é um pouco chato. Bruna assentiu com a cabeça. Talvez um pouco mais de sangue e morte esteja em ordem. Apontou Maria. Essas mulheres são tão sanguinárias. Jonas suspirou. É nossa natureza, Jeanne. Morgana riu. Eu sei, mas não é uma boa influência para as crianças, certo? O grupo olhou para o piscineiro, que estava no colo de Victor. Eles não são crianças normais, e Opis é minha sobrinha, então ela não é fraca, Aruna falou com um sorriso. Nero também não é normal. Ruby falou como se não quisesse perder para Aruna. Ela sabe usar armas com uma proficiência absurda. Ela já matou muita gente também. Aruna estreitou os olhos quando pensou que Opis não tinha nenhuma morte em seu nome. Talvez eu devesse treinar Opis também. Se ela é filha da minha irmã, ela deve ter habilidades de Kitsune. Opis e Nero olharam para Aruna e Ruby com olhares estranhos. O que foi essa competição repentina entre os dois? Ignorando aqueles dois maníacos, Violette começou a falar. Oi! Aruna e Ruby gritaram ao mesmo tempo. Sugiro que mudemos para anime, disse Violette enquanto segurava os Blu-rays de vários animes. Acordado. Ruby, Pepper, Lacus, Luna, Eve, Maria, Leona e, surpreendentemente, Siena concordaram imediatamente. Ruby, Pepper, Lacus e Leona rapidamente olharam para Kaguya, Mizuki e Aruna como se estivessem esperando algo. Seus olhares praticamente gritavam, você é japonês, certo? Ajude-nos aqui. Hugo. É um produto feito no meu país,
Então estou um pouco interessado. Eu acho. Mizuki comentou incerto. Na verdade, ela não estava tão interessada, mas sentiu que deveria mencionar isso ou alguma discussão aconteceria. Embora eu seja descendente de vampiros nobres japoneses, cresci fora do Japão, então não posso dizer nada. Kaguya rapidamente removeu sua presença da discussão. Aruna então levantou a mão, dizendo, não sei o que é anime. Isso é inaceitável. Ruby gritou. Como pode um kitsune não saber o que é anime? Leona gritou em escândalo. O que ser um kitsune tem a ver com eu não conhecer anime? Aruna perguntou, genuinamente confusa. É um sacrilégio você não saber disso, disse Lacus. É como cometer um pecado irremediável, comentou Pepper. Ignorância nem sempre é felicidade. Ruby assentiu. Aruna estava simplesmente sem palavras. Ah, apenas ignore minhas irmãs malucas. Você não cometeu nenhum erro, Aruna. Siena falou. Oi. Como você pode nos jogar debaixo do ônibus assim? Pepper falou com sua irmã mais velha. Calhe a boca. Você está incomodando Aruna. Siena acertou Pepper na cabeça com um golpe de karatê. Hugo. Por que você está defendendo ela? Pimenta comentou. Eu não estou defendendo ela. Eu só disse para você não impor suas crenças a ela. Afinal, nem todo mundo é obrigado a saber sobre anime. Siena era surpreendentemente madura. Por que não? Pepper, Lacus, Ruby e Leona perguntaram ao mesmo tempo. Hugo, essa discussão nunca vai acabar. Agnes levou a mão à cabeça como se tivesse uma forte dor de cabeça. Percebendo que Agnes estava certa, Sasa olhou para Victor e perguntou, o que você acha, Vic? Se alguém poderia encerrar essa discussão rapidamente, esse alguém era Victor. As meninas pararam de falar e olharam para Victor sentado em uma cadeira sozinho com apenas o Pisinero em seu colo. A razão pela qual ele estava sozinho era para evitar o confronto. Se ele se sentasse com as garotas iriam imediatamente para o lado dele e as que não conseguissem ficariam olhando para as garotas que o fizessem. Claro, nenhum conflito surgiria devido à união das irmãs, mas era melhor evitar que sentimentos como esses se desenvolvessem. Bem, isso não era totalmente verdade. A maior razão pela qual ele estava separado era que Victor queria passar um tempo com suas filhas. Victor olhou em volta, sentindo as emoções de todos com suas bênçãos, e percebendo que todos realmente não se importavam muito com a mudança de filme, ele disse, por mim tudo bem. Que tal colocar aquele anime dos gigantes atacando? Nunca tive a oportunidade de assistir antes. Oh, boa ideia. Acho que é um bom começo para quem não está acostumado com anime. Ruby colocou a pipoca feita com cubos de sangue ao lado e se levantou da cadeira. Logo ela caminhou em direção ao projetor que exibia o filme. Pepper olhou para Lacus, falando nesse anime, por que não sequestramos o autor e o fazemos reescrever o final do mangá? Ela comentou algo cruel com bastante facilidade. Vamos respeitar a vontade do autor com sua própria obra. Embora o final seja uma merda, pelo menos é o final que ele queria. Eu acho. Lacus comentou. Nossa, duvido muito que o anime, como a continuação do Ninja Laranja favorito de todos, fosse algo que o autor queria. Claramente, isso foi feito para ganhar dinheiro com o sucesso anterior. Pepper acenou com desdém e cuspiu no chão com uma expressão de nojo. Bastardos gananciosos. Scatashi, vendo sua filha fazer uma cara muito parecida com a dela quando ela estava enojada, na verdade se perguntou agora se Pepper era sua filha biológica ou algo assim. Eu a adotei em meu sangue através do ritual. Então ela é minha filha. Mas com o recente ritual, ela se tornou a esposa de Victor, e agora ela tem o sangue dele em seu corpo. Então ela não é tecnicamente de Victor filha. Scatash ficou com dor de cabeça ao pensar no relacionamento com as filhas, que piorou quando pensou que elas engravidariam no futuro. Seria ela avó ou tia dessas crianças? Ela não sabia dizer. Feito. Quando Ruby disse isso, a abertura começou imediatamente. Sasageo, Shinzo Sasageo, tradução literal, Devotee Art, o
Essa é uma boa música, não importa quantas vezes eu a ouça. Leona falou. Ugh, não é ruim. Mas não há muitos instrumentos. Há tanta coisa acontecendo que dói meus ouvidos. Aruna resmungou. O tipo de música que ela estava acostumada era bem diferente, e ver a música atual de seu país lhe dava uma sensação desconcertante. Ela se sentia como um samurai que havia viajado 500 anos no futuro e não conseguia se ajustar à nova cultura. Espera, não é uma boa premissa para um anime. Ruby, pule a introdução, ou seremos protegidos por direitos autorais. Pimenta gritou. Nunca. Eu não ousaria cometer tal blasfêmia. Ruby bufou. Gá. Pelo menos pule nos próximos episódios. Ver pela primeira vez já é o suficiente. Pimenta falou. HMM. Concordo. Ruby aceitou. A sala ficou totalmente silenciosa enquanto todos assistiam ao anime, embora alguns comentários tenham sido ouvidos durante a maratona. Maldição, aquela Mikasa tem um belo abdômen. Ela é uma guerreira. Rose comentou enquanto assentia com satisfação. HMM. As guerreiras do grupo que não haviam assistido ao anime imediatamente começaram a prestar atenção naquela mulher. Ela tem muito talento. É por causa de sua linhagem. Leonor falou. Isso também ajudou, mas uma linhagem poderosa sem a mentalidade certa é inútil, disse Skatashi. De fato, sem mencionar que linhagem não é tudo. Uma mentalidade forte é essencial. HMM, HMM. Vejo que Rose entende. Skatashi assentiu várias vezes. O equipamento desses soldados é bem interessante, mas eles são completamente inúteis em campo aberto. Analisou Maria. Sem mencionar que as lâminas quebram facilmente. Roberta apontou. Mas eles têm lâminas sobressalentes. Bruno falou. Aquela loirinha ali é foda também. Quero ver ali aquela outra garota brigando. Inês falou. HMM, você está certo. Isso seria algo interessante de se ver. Natasia assentiu. HMM, nenhum comentário sobre o protagonista. Pepper perguntou com cautela. Quem se importa com o protagonista? Aruna bufou. Aquele pirralho é tão estúpido quanto um buraco negro. Como ele não percebe os sentimentos da garota? Mizuki comentou. Certo. Isso é irritante. Ela claramente só cortou o cabelo porque ele comentou sobre isso. Como ele não percebeu isso? O cérebro dele está podre ou algo assim? Maria sentiu. O grupo que já conhecia o anime se perguntou qual seria a reação deles se soubesse que a maioria dos protagonistas do anime eram assim. Bem, ele está focado em sua vingança contra os titãs. Lacus defendeu. Ainda não é uma desculpa. Essa garota tem potencial para ser uma yandere. Ela deve ser desenvolvida, Victor apontou estoicamente. O fato de o MC não perceber isso é decepcionante. Do que diabos ele está falando de repente? Todos se perguntaram. Victor, nem todo mundo tem gostos tão distorcidos como você. Estia apontou gentilmente, mas sem querer ela danificou criticamente a maioria das garotas na sala. Para mim, é como se ele não tivesse gosto algum. Victor bufou. Bem, eu entendo sua motivação para querer ficar mais forte e matar todos. Pelo menos isso é admirável. Com essa mentalidade, acho que ele se tornará uma espécie de vilão se uma revelação cruel for mostrada naquele porão. Pepper, Lacus, Leone e Ruby apenas se entreolharam, transmitindo a mesma mensagem. Se ele soubesse o quão certo ele estava. Comentários como esse iam e vinham ao longo do anime. Victor não pôde deixar de sorrir com essa visão. Para ele, assistir ao anime não era tão importante. Ver as garotas se dando bem era muito mais atraente para ele. Pai. Neiro perguntou. MHM. Eu quero ficar com Ruby. Oh! Você vai trocar seu pai por sua mãe. Victor fez uma cara miserável. Isso não é. Quando Nero rapidamente tentou negar, Victor sorriu gentilmente e falou, não se preocupe, eu entendo. Você deseja falar sobre anime com eles, certo? MHM. Ela acenou com a cabeça enquanto seu rosto ficava um pouco vermelho por ser provocado por seu pai. Você pode ir,
E se quiser voltar mais tarde, é só voltar. Obrigado. Nero exibiu um sorriso gentil e rapidamente correu em direção a Ruby. Victor riu um pouco quando viu o rosto estupefato de Ruby. Ruby provavelmente nunca pensou que Nero me deixaria por ela. Victor pensou. Victor olhou para Opis e perguntou: "E você, pai, meu?" Opis abraçou Victor ainda mais forte. Victor sorriu gentilmente e deu um tapinha na cabeça de Opis. Enquanto Opis se derretia com as carícias em sua cabeça, ela zombou de Nero. Como ela ousa trocar seu pai por algumas mães? As mães foram inúmeras, mas o pai é único. Portanto, o pai é melhor. Matemática simples, certo? Sem falar que o pai dela também cheirava melhor. Ele também era mais gentil. Suas carícias eram melhores. Ele a mimava. Porque ela deveria deixar este lugar confortável. Opis não conseguia entender. Isso é chamado de interesses adultos. O Nero está crescendo. Foi por isso que ela trocou nosso pai pelas mães? Nero olhou para Opis e sentiu uma veia saliente em sua cabeça. Ela podia muito bem imaginar o que aquele pequeno patife estava pensando. Os olhos de Opis e Nero se encontraram, e Nero transmitiu com seus olhos: "Eu não desisti do meu pai. Eu só desejo falar sobre meu interesse comum com Ruby." Blé. Opis mostrou sua pequena língua para Nero. E isso fez as veias da cabeça de Nero incharem ainda mais. Victor apenas riu gentilmente de sua interação. Esta tinha sido realmente uma noite muito divertida. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.